todos os dentistas estão proibidos de realizar qualquer procedimento de harmonização orofacial. Isso vale inclusive para Botox. E quem trabalha só com isso vai ter que mudar completamente seu modelo de negócio. E se ele tiver uma pólice, o seguro vai continuar cobrindo atos dessa natureza ou ele automaticamente já perdeu a cobertura? Meu nome é Tabata Najidek, eu sou advogada e especialista em Direito Médico e Responsabilidade Civil e vou esclarecer todas essas dúvidas nesse vídeo. Portanto, você que é dentista, você que é corretor de seguros ou que é interessado no assunto, preste muita atenção. No dia 19 de agosto, a 8ª turma do TRF reconheceu por maioria de votos a ilegalidade da Resolução 198 de 2019, que reconhecia a harmonização orofacial como especialidade odontológica e autorizava cirurgiões dentistas a realizar uma série de procedimentos estéticos na face. O processo é uma ação civil pública proposta em 2019 pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica contra o Conselho Federal de Odontologia. O argumento das sociedades médicas era que o Conselho teria ultrapassado os limites legais da profissão ao autorizar procedimentos que não poderiam ser ampliados por meio de uma norma administrativa, porque algumas profissões são regulamentadas por lei. Eu, por exemplo, que sou advogada, existe uma lei regulamentando a profissão de advogado, inclusive criando a Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, as atividades que eu posso exercer como advogada estão previstas em lei e normas da OAB. As normas da OAB nunca podem conflitar com o que está na lei, que é justamente isso que alegam sociedades médicas, que a norma do Conselho Federal de Odontologia conflita com a lei que regulamenta a atividade de odontologia. Na decisão foi apontado também que na lei que estabelece as regras do exercício da medicina está como ato privativo do médico indicação da execução e a execução de procedimentos invasivos, diagnósticos, terapêuticos ou estéticos. As entidades médicas estão argumentando que esses procedimentos que os dentistas foram autorizados pelo próprio Conselho de Odontologia, eles violam a lei, porque o artigo 4º proíbe que qualquer outro profissional que não seja médico execute procedimentos invasivos estéticos e que esses procedimentos de harmonização orofacial, todos eles estéticos e, de acordo com a interpretação deles, invasivos. Em primeira instância, que é quando um juiz sozinho decidindo o mérito da causa, a sentença foi que a harmonização orofacial poderia ser considerada, sim, especialidade odontológica, ainda que incidisse sobre uma região anatômica compartilhada com diferentes especialidades médicas. As sociedades médicas recorreram dessa decisão. A desembargadora federal Maura Moraes Tayer votou pela ilegalidade da norma. Estaria extrapolando a competência do Conselho Federal de Odontologia, ele não poderia criar algo diferente do que está na lei. A desembargadora fundamentou que não há na legislação autorização para que o dentista desempenhe atividade de harmonização orofacial com finalidade estética abrangendo toda a face, que a atuação profissional do odontologista de acesso à cabeça e ao pescoço aparece expressamente em uma situação específica, a atuação do perito odontólogo em necropsias, ou seja, o dentista ele só poderia atuar nesse terço da face e relacionado à cabeça e pescoço é uma área específica, no caso de uma pessoa que faleceu, para realizar a perícia. A desembargadora citou decisões que declararam ilegais normas que haviam autorizado farmacêuticos e biomédicos a realizar procedimentos estéticos invasivos, destacando o entendimento de que atribuições profissionais sujeitas à reserva legal, ou seja, exclusivas da atividade médica, não podem ser ampliadas por atos infralegais. Então, uma norma infralegal, ou seja, que não é uma lei, é uma norma criada por um órgão, não pode contrariar uma lei. Diante dessa decisão, o Conselho Federal de Odontologia emitiu um comunicado oficial. É fundamental tranquilizar os profissionais. Nesse momento, não há mudança nas atribuições dos cirurgiões dentistas. A decisão será submetida às medidas judiciais cabíveis e o CFO utilizará todos os instrumentos legítimos disponíveis para contestá-la. Portanto, os dentistas podem manter sua atuação nos procedimentos de harmonização orofacial. A partir da publicação do acórdão, que pode acontecer essa semana, o mês que vem ou a qualquer momento, ela já está valendo, porque ela já é considerada de conhecimento público. E o dentista, a partir da publicação, sim, estará proibido de executar qualquer procedimento de harmonização orofacial, inclusive o Botox. O CFO pode tentar
suspender essa decisão, o que é um pouco mais difícil porque aqui se trata de um acórdão e existem procedimentos jurídicos específicos. Então é aquela coisa, pedir todo mundo pede. Agora, se vai ser aceito ou não, precisa estar fundamentado na lei e nos fatos. É importante que você entenda a diferença de um ato proibido e de um ato que ainda não foi discutido judicialmente. A situação de agora é diferente da situação dos dentistas que faziam esses procedimentos antes de 2019. Porque naquela época não tinha algo proibindo, então era uma interpretação de que podia, aí os médicos achavam que não podia, mas enfim, cada um tinha a sua opinião e a vida seguiu, o Conselho Federal de Odontologia foi lá e fez uma norma. Agora nós temos uma decisão judicial falando, não, você está proibido de fazer esses procedimentos. Então agora não tem discussão se o dentista pode ou não continuar. Está evidente, está claro, ele está proibido de fazer qualquer coisa relacionada à harmonização orofacial. O profissional dessa área, ele precisa se preocupar agora quando que esse acórdão será publicado. Enquanto ele não for, ok, pode fazer. A partir do momento que acontecer a publicação, ele está operando na ilegalidade. Mas, Tabata, se o dentista nem está sabendo disso, não abriu o noticiário, Instagram, redes sociais, não sabe nada dessa decisão, ainda assim ele está operando de forma ilegal, como que vão provar que ele sabia? Quando tem uma decisão judicial, ela é publicada no Diário Oficial da União e a partir dessa publicação, presume-se que todo mundo tem um conhecimento sobre aquilo. Falando sobre o seguro, os dentistas que têm o seguro, como que fica a cobertura? A partir do momento que ele estiver proibido, ou seja, quando for publicado o acórdão, qualquer tratamento realizado não terá cobertura na apólice, porque todas as seguradoras escrevem em suas condições gerais que não tem cobertura para reclamações decorrentes de atos proibidos. E esse ato foi proibido. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos e também nas redes sociais que quando um profissional te pergunta, tal procedimento tem cobertura no seguro, você não deve confirmar se aquele procedimento tem. Você deve responder se não for um ato proibido, se está permitido a sua profissão executar esse procedimento, esse tratamento, tem cobertura. E quem deve acompanhar se está permitido, se houve uma proibição, seja ela por lei ou seja por decisão judicial, é o próprio profissional. Não é o corretor de seguros que tem que ficar acompanhando todas as atividades que ele vende para avisar o cliente dele. Ele tem que acompanhar a dele, né? Se acontecer alguma coisa em relação à legislação e às normas do corretor de seguros, ele tem que saber. Mas em relação ao médico, ao dentista, ao advogado, ao engenheiro, não. Cada profissional que tem que acompanhar. Dando um exemplo para facilitar. Dentista que tem especialidade em harmonização orofacial, com apólice desde 2023. Aí, digamos que a partir de setembro, esses atos estão proibidos porque o acórdão foi publicado. E vai ter cobertura. Todas as ações judiciais, reclamações que chegarem contra esse dentista referente a tratamentos realizados até a data anterior à publicação do acórdão, tem cobertura. Então, mesmo que a ação chegue daqui 2 anos, ele vai ter cobertura porque na época que ele executou aquele tratamento, não era proibido. É isso que a seguradora vai avaliar. Importante, obviamente, né, que ele tenha uma apólice vigente no momento da reclamação ou que esteja dentro do prazo adicional e etc., mas não vou entrar nesse mérito. Agora, se a reclamação do paciente for referente a um tratamento, a um ato realizado a partir da proibição, que vai acontecer com a publicação do acórdão, não tem cobertura. A seguradora não precisa mandar nenhum comunicado, não precisa ligar, não precisa mandar WhatsApp, não precisa mandar e-mail, nem para os corretores, nem para os dentistas, porque já está lá na condição geral, que se houver uma reclamação decorrente de um ato proibido, não vai ter cobertura. Isso vale também para os biomédicos que também tiveram essa decisão recente, para os farmacêuticos. O dentista, ele só atua nessa área e ele contratou o seguro faz 3 meses. Então, ele vai pagar o ano inteiro e não vai ter efetividade a apólice, porque afinal de contas ele não vai poder exercer a sua profissão. Nesse caso, a vigência da apólice, ela serve não apenas para cobrir eventos que vão acontecendo, né? Atendimentos realizados pelo dentista. Ela cobre também reclamações que podem chegar decorrente de um período anterior. Se a apólice for nova, com retroatividade nova, né? Ou seja, realmente só de 3 meses,
aí ele vai ter cobertura só por um período de 3 meses para quando vier reclamação. Eu imagino que os dentistas que atuam nessa área que forem obedecer essa proibição, eles vão começar a realizar outros procedimentos odontológicos, que são vários, inclusive. Vamos aguardar os próximos passos. Então, pode ser que amanhã tenha uma decisão, né, de algum ministro, alguma suspensão. Então, vamos aguardar. Qualquer mudança em relação a essa decisão judicial, eu gravo outro vídeo para explicar o que vai ficar a atuação e o seguro nessa situação.